Olá pessoal, tudo bem com vocês? Assim espero. Começando mais um Papo Reto com o professor Valdemir. E hoje eu tenho aqui uma pessoa que vai falar um pouquinho sobre finanças. Como que a gente interage, qual que é a melhor forma de nós interagirmos com o nosso suado dinheirinho, quais são as possibilidades, como que nós devemos, vamos dizer assim, como que dá para guardar um pouquinho, quais são as dicas que ele vai passar para nós aqui. É uma pessoa da área de finanças, tem muita vivência nessa área e tem bastante coisa aqui para agregar aqui no nosso bate-papo. Vamos lá. Por favor, meu amigo, se apresente aí para nós, por favor. Ô, professor Valdemir, uma satisfação estar com vocês aqui. Meu nome é Eduardo Levado, já estou na área financeira há 48 anos, né? Muitos trabalhos aí junto a instituições financeiras, bancos, empresas, como diretor, coordenador, gestor financeiro. Eu sou formado em gestão em finanças, né? E também, durante o período da noite, para não ficar sem fazer nada, nos últimos 27 anos eu lecionei aí para os bancários, né, os cursos de certificação, cursos de formação na área de finanças e financeiro, educação financeira, orientação financeira, gestão financeira, cursos ligados às formações dos bancos, né? Então, nessa área a gente vem militando e aí se especializamos na questão de educação financeira, que é um trabalho que eu tenho feito já há muitos anos, com palestras, eventos, empresas, instituições de todas as naturezas, inclusive instituições filantrópicas também, da qual a gente faz parte, e assim estamos militando aí. Essa parte financeira, muito, Sim. muito bacana. Quando falar da parte de finanças, como quem tem bastante dinheiro, é fácil. Você indica os investimentos e vida que segue. Mas e para o assalariado? Aquele camarada que é suado, trabalha bastante, ele pega lá o seu salário e o adiantamento, o salário dia 5, dia 20, aí eu salvo algumas situações e outras datas. Mas como que esse camarada vai fazer para ter assim um pouquinho, como que ele vai gerir a finança dele? Esse salário dele tão suado que na realidade, na maioria das vezes, não dá para um mês. E como é que ele vai conseguir ainda fazer economia? Poxa vida, já estou te esnucando logo na primeira pergunta. Valdir, é aquela questão, né? Quando você tem algum recurso guardado e vai investir, é porque você já fez essa reserva. Seja ela de curto, médio ou longo prazo, você conseguiu fazer uma reserva. E aí, é claro, vai escolher os produtos de investimentos, aquela prateleira que tem no mercado hoje, seja renda fixa, renda variável, aquilo que se adequa ao perfil do investidor. E aí você vai utilizar da melhor maneira. Aquele que já guardou, aquele que já está com dinheiro no bolso. Agora, a grande lição nossa, né, falando em educação financeira mesmo, legal. é quando você está ali assalariado, com o recurso apertado, cobertor curto. Cobertor curtinho, puxa, descobre o pé, aquela coisa toda. Né? Perfeito. Então é aí que a gente tem que fazer todo um trabalho de organização. Não é? Esse trabalho começa com um bom planejamento, mas para você fazer um planejamento a gente vai planejar aquilo que vai gastar, aquilo que vai entrar e aquilo que vai pagar. Mas antes disso, você tem que olhar o que você está recebendo e aquilo que você está pagando. E aí começa uma lição de casa. Fazer uma revisão das contas. Perfeito. Começar a revisar tudo aquilo que você está recebendo, seu salário e aquilo que você está pagando. Quando eu falo recebendo, porque o salário você vai ter as questões do 13º, período de férias, então fazer uma programação básica, né? Muita gente tem dificuldade com planilhas, com outros mecanismos de controle. Então, eu costumo dizer o seguinte, faça o seu caderninho em casa, contas a receber, contas a pagar. E aí, mensalmente, começar a elencar ali quais são as suas despesas, onde elas estão alocadas, o que é que você está pagando, o que você pode economizar. Isso serve para qualquer salário, para qualquer pessoa, qualquer salário. Qualquer salário. Não estamos falando de quem ganha mais ou quem ganha menos. Eu vou te o que você ganha. Vou te dar um exemplo recente de um trabalhador que ganhava um salário mínimo. E ele não conseguia
poupar, não conseguia guardar nada. E aí, a gente conversando, ele ouviu uma palestra minha dentro de uma empresa, a empresa que ele trabalhava, que eu fiz para os colaboradores e voluntários da empresa. Aí ele me questionou tal, e depois de uns 60 dias eu voltei a essa empresa para uma segunda palestra, e para minha surpresa ele estava começando a guardar dinheiro. Por quê? Porque ele fez uma revisão nas contas, e nessa revisão a gente tem que olhar tudo nos mínimos detalhes. Desde uma despesa bancária, de um consumo de energia elétrica, de água, uma TV por assinatura, coisas assim que às vezes a gente acha que é aquele valor mesmo e vamos pagando, e às vezes você pode reduzir. Você pode condensar aquilo e aquilo pode se transformar numa reserva. Que reserva? A do tamanho que você pode fazer. Tá, entendi. Não Entendeu? importa Não adianta, o volume. às vezes Entendi. eu vejo alguns palestrantes elaborarem, não está errado, né? Ah, não, você tem que guardar 30% da sua receita anual, tal. Mas às vezes alguns salários não permitem isso. Então, o que você pode guardar é o que você pode guardar, O que é você o que conseguir. você pode poupar. Tá. Não é? Uma parte, eu acredito, eu fiz isso em determinado momento da minha vida, é você também entender o que é básico, né, que é a sua subsistência, e o que é desejo. Sim, Porque às vezes sim. as pessoas, elas colocam a dificuldade, eu tenho dificuldade financeira, mas o nível de desejo dela é muito grande, que não comporta o salário que ela ganha. Então, nunca ela vai conseguir guardar, nunca ela vai... E vai ter sempre aquela ideia, eu trabalho e nunca consigo conquistar nada. Mas é justamente porque ela não tem essa divisão, né, do que é desejo, né? Porque a maioria das vezes o grande problema é o desejo. Você Sim, pactua dessa minha ideia ou não? completamente. Isso, inclusive, trato muito isso com as pessoas que me procuram, que me buscam, às vezes numa consultoria, ou às vezes até para uma orientação, no sentido de saber o que fazer com o que ganha. Tá. Né? Quando você não está, eu até faço uma brincadeira, quando você não está muito bem, quando você está assim meio baixo astral, né? E você está lá com o cartão de crédito no bolso e vai para o shopping e fala assim, eu preciso comprar alguma coisa para ficar feliz, você pode cometer um dos grandes crimes que se comete, gastar acima do teu orçamento e aquilo se tornar uma dívida, e aí você vai ter um problema muito grande, né? Para gerir essa situação toda. E muitas vezes não precisa nem ser isso, às vezes é você fazer um mau uso de alguma coisa em casa, passar desapercebido, não olhar aquilo que chega para você. Não é? Eu recentemente conversei com uma pessoa, ela estava com um problema e fomos olhar a conta, pedi para ela me trazer o extrato bancário. Quando ela me trouxe o extrato bancário, ela tinha um ganho de 2 salários mínimos, era a receita dela, e o que eu observei? Observei que ela tinha conta em 3 bancos. Só de tarifa bancária ela estava gastando quase R$ 150 por mês. E eu sempre gosto de sugerir às pessoas que façam o seguinte: o que ganha no mês e mais 11 meses para completar um ano. Para tomar ciência de que às vezes um valor pequenino pode se transformar em algo importante. Quando você multiplica por 12, né? Então, você pega R$ 150, multiplica 10 por 12. meses dá R$ 1.500. Então, você está gastando R$ 1.800 por ano de tarifa bancária. Quanto é R$ 1.800 para quem ganha 2 salários mínimos? Puxa vida. Não é? Então, são coisinhas que parecem passar desapercebidas, mas num período de um ano, você começa a observar que aquilo é muito importante. Uma tarifa de R$ 20, de R$ 25, de R$ 18, uma conta que veio errada na Sabesp, na Eletropaulo, a gente tem que conferir tudo nos mínimos detalhes, perder um pouquinho de tempo, que não é perda, é ganho para que você não seja displicente com esses pequenos problemas que podem acontecer. Mas aí tem que envolver a família também, né? Completamente. Porque não adianta um fazer e o outro não fazer. Tem que ser o casal tem que estar alinhados ali naqueles objetivos. Eu tenho visto hoje, professor Valdenir, uma coisa muito interessante que eu vivi quando eu era garoto, né? Na minha casa, os meus pais, eles abriam o orçamento, mostravam o que tinha de ganho e o que tinha para pagar. Então, nós fomos criados em família com essa conscientização. Depois, com o tempo, isso se perdeu um pouco.
isso se perdeu um pouco. Mas hoje a gente começa a perceber, né, com o advento das informações mais precisas que nós temos hoje, com esse envolvimento que o lar tem com as tecnologias, né? Então, que se pode, no ambiente familiar, estar mais próximo, pais e filhos, vendo o que se gastou, um ajudando o outro com as despesas do orçamento familiar, e isso facilita muito observar tanto os valores quanto o empenho que a família tem que fazer nesse sentido. É uma disciplina familiar. E quando se consegue objetivar isso, quando se consegue atingir essa união em torno disso, a família vai conseguir conquistar outras coisas. A compra de um imóvel melhor, um veículo, um eletrodoméstico que às vezes esteja faltando, não é? Ou até mesmo um recurso que pode ser usado aí no futuro da família. Você falou da taxa mensal, da mensalidade do banco. Sim. Mas também tem outras taxas que o banco, infelizmente, às vezes vão colocando lá, meio que despercebido, que vão aumentando. Daqui a pouco, quando você somar um pouquinho aqui, um pouquinho lá na conta de luz, um pouquinho na conta de água, isso vai fazer um montante que vai pelo ralo, né? Vai pelo ralo. Os bancos têm o costume de cobrar seguro os cartões. Tá. Né? Então você vai pagando um valor, e esse valor geralmente vem um contratinho que se assina, começa lá com um valor pequenininho, depois isso é reajustado. Você tem que estar atento para o valor que foi reajustado, se você concorda, não concorda. Não é culpa do banco, você tem que olhar isso daí, né? E se for o caso, cancela o produto. Não quero mais, cancela o produto e coisa do tipo. Outra coisa, as tarifas bancárias também, você tem que verificar aí, tem muitas instituições hoje que você não precisa pagar tarifa bancária, né? Temos bancos digitais que não cobram taxas de manutenção de contas. O cartão de crédito não cobra anuidade? Não cobra, exatamente. Então, você tem que buscar trabalhar com as instituições que sejam a seu favor e que você não pague tarifas. Aquelas que cobram tarifas, você as troca, substitui. Existe a possibilidade no mercado, até a própria concorrência faz com que os bancos tenham valores diferentes das suas taxas. Você pode estar em um que está te cobrando mais. É aquela coisa de ir no supermercado, naquele produto que você viu que subiu de preço, você não compra naquele mercado, vai no que está mais barato. Perfeito. Né? Não precisa ficar sem o produto, mas compra onde ele está mais acessível. E as instituições financeiras é a mesma coisa. Nós precisamos aprender a ter esse conceito de olhar o extrato bancário mensalmente, verificar se tarifas que estão ali não estão condizentes com o que foi contratado e, se possível, usar bancos e instituições onde você não tenha este custo, não tenha tarifas de manutenção, de seguro, de cartões, entre outras coisas. E recusar também. Se aparecer uma novidade lá, sim. Porque se você... Às vezes as pessoas veem a novidade, depois eu vejo, o tempo vai passando e aquilo vai é uma gotinha, né? Uma gotinha que vai indo embora, né? Exatamente. Em cumprimento às normas do Banco Central, hoje as instituições têm que informar os clientes quando os valores das tarifas de taxas e serviços são alteradas. E eles fazem isso, mas é como você disse, passou desapercebido, você deixou, já aumentou a tarifa. Então, não pode deixar. Né? Nós temos que cuidar e zelar do nosso dinheiro mensalmente. Né? Então, por isso eu digo, o controle, a cadenetinha ali, olhar centavos. Se tiver alguém que gosta de fazer uma planilha, usa planilha. Hoje tem mecanismos que você usa através do celular, as próprias contas bancárias, tem banco que fornece aplicativos para você fazer isso, e tem muitos que você pode baixar no celular gratuitamente, então é fácil de você fazer esse controle. Mas, resumindo não, do menor dos casos, ou melhor dos casos, sempre tem que ter também uma reservinha, né? Sim, aí você vai ter, com essa economia que você vai fazer, já é um momento que você consegue já fazer. Você estava pagando, deixei de pagar aquele valor ali. Isso. Ao invés de colocar esse valor aí no dia a dia, você já começa a fazer, já tem uma possibilidade aí de você começar a fazer uma pequena reserva, que seja... Sim. E se começa desde do menor valor, né? Veja só que hoje você pode comprar investimentos a partir de R$30, títulos
do governo, títulos de emissão bancária, a partir de R$ 100, quer dizer, valores pequenininhos que você pode começar a investir, títulos do Tesouro Nacional. Então, tudo depende da tua vontade de revisar suas contas, fazer a sobra do O recurso, dever de casa mesmo, o para dever de você casa. começar a fazer. Aí você vai se sentir feliz. Poxa, consegui guardar um dinheirinho, agora eu vou investir. Quando você menos esperar, passou um ano, você já tem um recurso investido lá que vai capitalizando. Nós estamos hoje com uma taxa de juros bastante alta, né? A Tá, captação do recurso hoje, a nossa taxa básica da economia, a taxa Selic está a 15% ao ano. bem O alta, ano que né? vem deve ficar em torno aí dos 12, 12,5. Então você vê que o juros está alto, né? Para investir. Quiçá para tomar dinheiro, está mais caro ainda, né? No cartão de Então, crédito, se você nossa, começar a pagar lá, pagar o mínimo do cartão do crédito, eu tenho por mim que o começo do fim é quando você começa a pagar só o mínimo do cartão de crédito. Ali você já aí, está, aí você ali tá morto. já está na marca do Já pênalti, está na né? Está marca do esperando, pênalti. o goleiro está na sua frente e você está lá para chutar. Ali é o começo do fim. O cartão de crédito a gente recomenda que se use o cartão é interessante, você tem benefícios com os cartões hoje, as operadoras fornecem cashback, oferecem benefícios que você tem com o cartão, até para você poder usar. O cashback é aquela forma de você ter o dinheiro de volta sobre o uso do cartão, Pontuação também. pontuação para viagens, quer dizer, muita gente que não costuma viajar usando o cartão de crédito com sabedoria, vai poder viajar, montar um plano de milhagens, né? Bem interessante. O que você nunca deve fazer com cartão de crédito é não pagá-lo na data da fatura. Você tem que Tá. pagar aquilo que você usou na data da sua fatura, não parcelar. Porque quando você parcela, os juros dessa operação hoje no Brasil passam dos 20% ao mês. Puxa Tem vida. operador aí cobrando 21%, 22%, 23% É ao muito, né? mês. É muito, né? Veja só, se você tiver R$ 100 para investir por um ano, Tá, né, você vai ganhar quanto? 15% sobre R$ 100. tá. Né? Não é muito. Agora imagina você pagar 20% sobre o uso do No cartão mês. num mês. É muito caro. Muito É caro, muito muito dinheiro. caro, muito caro, Né? muito Então dinheiro. você não consegue dar conta desse tipo de custo, né? Realmente fica impagável. Tá. Mas você falou assim, ó, não parcele o cartão. E as compras parceladas, Deve fazer. deve fazer? Eu acho Desde que não assim, tenha juros, vai. tudo aquilo que você pode comprar, que esteja dentro do seu orçamento Tá. e que você pode, inclusive, parcelar, é interessante. O cartão de crédito, para algumas pessoas, inclusive, ele funciona como um mecanismo de controle, porque tudo que ele compra no cartão está registrado no cartão. Às vezes, quando a gente compra no débito, né, o dinheiro sobe da conta e a gente não sabe o que aconteceu, porque está usando, não tem muito controle. O cartão fica tudo registrado e você recebe a fatura para pagar na data do vencimento. Então, por lá você pode observar. Você vai comprar uma peça de roupa que custa R$ 100. Você pergunta à vista quanto é R$ 100 e pode ser parcelado em 4 de R$ 25. O que você vai fazer? Compre em 4 de R$ 25. Para que você vai pagar à vista? Tá. Não é? Agora, a sabedoria está, volto a dizer, em saber usar esse mecanismo, saber usar essas vantagens, essas milhagens, cashbacks, benefícios que o cartão te dá com sabedoria, para que você não caia em armadilhas. Como a gente citou aí agora, né? Vou parcelar. Nós brasileiros temos a mania do parcelamento, o Tá. valor da parcela. Não é? Quanto eu posso pagar? E Cabe no cabe bolso? no bolso, mas isso às vezes pode nos levar a alguns caminhos sem retorno, porque aí chega um momento que você usou tantas parcelas que o seu orçamento está comprometido de tal forma que prejudica até o andamento do pagamento das contas básicas da sua sobrevivência. Então você não pode fazer isso. Por isso, o caderninho, a planilha, o aplicativo, para você saber como é que estão as suas contas em receitas e despesas. E sempre digo, para se fazer isso em 12 meses, estou ressaltando mais uma vez isso, por quê? Porque tem eventos que você só tem uma vez por mês.
e não acontece mais. Tá. Né? Por exemplo, você vai pagar uma matrícula de escola, é uma vez por ano, no início do ano, um seguro, coisas do gênero, né? Que são eventos pontuais, né? PVA, tal. Sazonais. Sazonais. Então você tem que tomar esses cuidados, tem que olhar, né? Até para você ter a felicidade de, poxa vida, vou sair de férias, vai ter um dinheirinho para mim sair de férias, para mim viajar, para descansar com a família. Quer dizer, você tem que observar isso para você também, né? Não é só guardar. Né? Guardar é importante, investir o seu dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar para você com juros e correção e voltar esse recurso para você, mas também atender às suas expectativas de vida. Usufruir também. Usufruir, trocar o seu carro, melhorar a sua casa, fazer uma pequena viagem. Né? Hoje vamos levar a família para comer num restaurante importante que a gente não come há 5 anos, 3 anos, importante. ou nunca fizemos, vamos fazer uma vez na vida, mas com prudência, com organização e com disciplina. Tudo é possível. Tudo é possível. Entendi. Na realidade, passa pelo planejamento básico, ali Sim. aquele microplanejamento, não é nem Sim. o planejamento, é um microplanejamento. Exatamente. Né? Porque, na realidade, o que acontece? Às vezes as pessoas gastam dinheiro que está no bolso, né? Estão no bolso, está disponível, então eu vou lá e gasto. E não tem um planejamento que faz com que ela... O grande problema que eu vejo é que essa pessoa sempre vai ter aquela sensação de estar apertado, que o dinheiro não dá. Isso também pode reverberar na família, gera aquele estresse familiar, gera todo aquele momento. Porque o indivíduo, nós temos grandes problemas na sociedade. O problema social. O problema social passa pela parte financeira, né? E a parte financeira vai impactar no dia a dia, no trabalho, na família e no entorno dele. Então, ter uma saúde financeira é extremamente importante e tem que acontecer, né? Tem que acontecer. Bem, você me falou que tem investimento. Você indica a poupança ou não? Então, a poupança é aquele investimento popular, né? Que serve inclusive de captação, né? Quando nós investimos em poupança, o governo usa esses recursos para gerar investimentos para moradia, né? Mas o que vem acontecendo com a poupança? A poupança ela tem um target, né? Ela tem um limite, né? Com relação à taxa básica. Quando chega naquele patamar, ela paga menos do que a taxa básica. Ou seja, o limite ali, né? É 8,5. Nós estamos com uma Selic de 15. Quase o dobro. Só por essa observação, você já percebe que a poupança vai pagar menos que os outros investimentos. Tá? Agora, é preciso também entender que tem outros investimentos que têm tributação. Que é o IR. É o IR. Né? Então, por exemplo, um CDB, né, de 0 a 180 dias, paga 22,5% de imposto de renda sobre o ganho. Então, se você for aplicar por um período curto, você tem que olhar o que é melhor. Deixo na poupança, que não tem imposto de renda, ou aplico no CDB ali onde eu vou... Né? Você tem que fazer essa continha de quanto é que é o imposto e quanto vai sobrar para você. Ou seja, a longo prazo é melhor o CDB. Você tem outras opções do mercado hoje. Tá, perfeito. Né? Por exemplo, se você vai deixar um dinheiro por um período aí, até 1 ano e meio, 2 anos, e não sabe quando vai sacar, e você precisa ter aquilo disponível, o CDB serve bem, porque ele tem a liquidez diária. Né? Agora, existem outros produtos aí que não têm nem tributação. São produtos, inclusive, incentivados pelo governo. LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário, LCD, letra de crédito de desenvolvimento. Esses títulos você pode comprá-los na pessoa física e não paga tributação. Então, se você pode deixar ele por um período um pouquinho mais longo, 6 meses, 1 ano e pouco, você vai ter um ganho bem próximo da Selic, né? Do CDI, Selic, que são taxas baseadas aí com o custo do mercado, e não tem tributação, não tem ER. Entendi. Pelo menos até o final desse ano. E a liquidez desse? Então, desses títulos você tem alguns que têm liquidez diária. E tem alguns que vão até pagar um pouquinho mais, mas que você vai ter um período de carência aí, de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Né? Depende do título que está emitido no mercado aí. Mas geralmente aquele que você não mexe, vamos colocar dessa forma, aí a curto prazo você vai ter um rendimento melhor, um pouquinho maior.
vai ter um rendimento um pouquinho maior, não tem a tributação do imposto de renda, ou seja, você está guardando aquele recurso, não paga imposto de renda, ele é bem positivo, né? E você tem também os títulos do Tesouro Nacional, do governo, né? Tá. Você compra um título, na verdade, você está emprestando seu dinheiro para o governo, né? Comprando um título do governo, você só tem que atentar para os prazos, né? Tá. Outro dia, conversando com um pequeno investidor, e ele se entusiasmou e começou todo mês a comprar um pouquinho de títulos do governo. Só que esse pouquinho estava legal, estava dentro do orçamento dele, perfeito, só que ele não observou o prazo. Então, ele comprou títulos com vencimento para 5 anos, 7 Tá. anos, e aí, na hora de Amiguinho. resgatar, pode ser que você tenha uma perda aí, um deságio, né? Perca um pouquinho aí para resgatar. Porque você não cumpriu o prazo Exato, estabelecido. exatamente. Então Aí é você vai preciso pagar tomar alguns cuidados. Mas tem várias opções que, infelizmente, hoje, né? Ou felizmente, né? Por opção para o investidor, pagam mais do que a caderneta de poupança. Tá, então, a caderneta de poupança, em tese, seria mais segura, em tese, né? Mas ainda tem outros papéis que são mais interessantes, que têm uma rentabilidade melhor. Isso. Vamos observar uma coisa. Quando a gente fala de segurança, uma das coisas que nos chama a atenção nos investimentos é o Fundo Garantidor de Crédito, que foi Tá. criado para garantir por pessoa física, né, até R$ 250 mil contra a instituição emissora daquele valor ou título que você Para comprou. aquelas outras Exatamente. que É, deram golpe na praça. isso. Tem várias. É. Então, a poupança é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, mas pouca gente sabe que os CDBs, as LCIs, LCAs, LCDs, a conta corrente, né? Tá. Tudo isso é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Tá. E Então, tem alguns outros papéis de crédito privado emitido por empresas, né, que também são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, na hora de investir, eu vou primeiro observar aqueles que eu não pago imposto de renda, aqueles que eu tenho liquidez e também aqueles que estão sob o guarda-chuva do Fundo que essa Garantidor de Crédito. seria uma garantia que você tem. Exatamente, porque aí o Fundo Garantidor de Crédito vai dar esse suporte no caso de uma quebra de instituição. Tá. Levado, nós temos assim um número crescente de mês. Sim. Perfeito. Esse mês, esse pessoal que estão optando, que vem ser empreendedores, que geralmente o CLT, ele estava lá trabalhando há alguns anos lá numa empresa, estava certinho, ele tinha dia 20, dia 5, ele tinha lá o salário dele, aí por algum motivo ele, quero empreender, perfeito. Só que ele já não vai ter mais, como empreendedor, aquelas datas que ele tem, aqueles vencimentos. E na maioria das vezes, ele meio que confunde o que é negócio, né, o negócio dele em si, e que é lucro, o que ele pode resgatar, que seja, vamos colocar assim, o salário que ele tinha no CLT, ele coloca junto com o negócio dele, e embola tudo, aí ele nem consegue, na maioria das vezes, né, que a gente vê aí um número crescente de pessoas que têm um MEI, que não estão conseguindo pagar aí a mensalidade do MEI. Para esse indivíduo que é MEI, que quer se aventurar aí com um empreendedor, que não é fácil ser empreendedor, qual é a dica que você dá financeiramente para essas pessoas que vão começar esse empreendimento? Isso Quer ser MEI. Você tocou num ponto muito importante, né? Muitas vezes as pessoas se emancipam, né, naquela égide, né, que é a CLT. Isso, E são empreendedores. E ótimo. muitos dão super certo. Sim. Super certo. Mas a dica para todos é, quando você está fazendo essa migração de CLT para MEI, o teu controle de receitas e despesas tem que ser muito, muito organizado. Tá. E você saber quando, como, em que tempo você tem compromissos a receber e compromissos a pagar. Porque mudou, não é mais dia 20 e dia 5, né? Muda o Até fluxo. então, muda o fluxo. Muda o fluxo. Eu sou durante a semana, há mais ou menos 6 anos, eu não uso mais carro. Aliás, Tá. eu tinha lá um carro, vendi, tenho um carro só para viagem. E o que acontece? Eu uso muito Uber. Tá. Imagina um motorista de Uber que não faz conta. Tá.
É um empreendedor. Sim, ele é um empreendedor. Empreendedor, né? É o que nós temos muitos. Muitos têm MEI, né? Uhum. Então, o que acontece? Tem aquele que calcula tudo certinho, quando coloca de combustível, quanto gasta, ele faz um controle diário, esse tranquilo, ele sabe o dia do seu pagamento, da sua entrada, porque ele sabe que tem dias que ele não vai trabalhar, então ele tem que fazer um controle das suas receitas, em prioridades as suas despesas, para depois Perfeito. ter o seu ganho líquido lá. Tá. Né? Inclusive prever despesas com o seu carro, coisa do tipo. Mas tem aquele, né, que entra, né, nossa, tá entrando dinheiro, tá ali, e aí ele gasta o dinheiro, faz tudo, os empenhos que ele tem que fazer e esquece que depois virão as despesas. Virão as despesas. Entendeu? Então, e não acontece só com os nossos colegas aí de aplicativos, mas com outros negócios, pequenos negócios, né, outras atividades que são feitas através da MEI. A organização tem que ser muito importante. E uma coisa importante, né? A MEI é pessoa jurídica. É jurídica. Então você tem que separar os gastos da pessoa física da pessoa jurídica, né? Com organização. O que é do seu negócio, você vai gastar com o seu negócio. Receita e despesa. E de lá você vai tirar o que a gente chama de prolabore, um valor que é para você pagar as suas contas da pessoa física. O que é seu, né? O que é seu. Que a pessoa... Se você confundir tudo, a coisa vai virar um problema sério para você, porque você vai ter despesas e receitas misturadas, vai fazer dívidas numa e na outra situação. Então, as duas vão ficar comprometidas. E a MEI, realmente, você tem um gasto pequenininho por mês, né, de impostos, quer dizer, é bem interessante, né? Bem interessante você ter uma MEI. E você tem realmente só aquele valor mensal lá, não paga outro tipo de imposto. Então, é interessante você saber controlá-la para ter todos os benefícios. Entendi. Porque, na realidade, é isso que acontece, né? É quando você mistura, né? Quando você coloca tudo no mesmo balaio ali, e você não sabe o que esse daqui gasta da física ou da jurídica, e ele não vai conseguir deslanchar no próprio negócio, porque ele não... quanto que eu posso investir no meu negócio? Está dando lucro? Está dando lucro? Além disso, nós temos um outro problema. Então, vou voltar um pouquinho atrás. É a precificação. Às vezes a pessoa também não tem... ela vai começar um novo negócio, e se você perguntar, e qual é o valor, né? Quanto custou o seu produto, né? Vamos pensar, alguém que abriu uma... Eu vou pegar o exemplo do meu cunhado, que abriu recentemente uma pizzaria. Qual é o custo daquela pizza que ele vai... porque de uma certa forma é difícil de fazer. Não é que é difícil, tem várias, né? Tem várias variantes ali que vai influenciar no custo, que aí ele vai ter o custo do produto dele, para ele ter um produto na venda, para ele ter lucro e tudo mais, né? Sim. Quando você vai empreender, você tem que fazer uma coisa que se chama formação de preços. Tá. Né? Orçamento executivo. Exatamente. Quanto você gasta, por quanto você vai vender, qual a sua margem de lucro, que tem que pagar todas as suas despesas e sobrar dinheiro para você. Tem que sobrar. Isso é uma coisa básica. Tem que dar lucro, né? Agora, uma coisa que nós estávamos comentando, né, e eu, quando faço consultoria para empresas de médio porte, ainda vejo isso, a confusão do sócio com a empresa. Tá. A empresa pagando conta do sócio pagando conta da empresa, então não pode mais, né? Nós temos hoje aí no mercado vários cursos que você pode absorver para poder entender esse mecanismo de organização, principalmente da precificação dos preços que você vai aplicar no seu produto, né? O Sebrae, inclusive, tem vários cursos que são gratuitos para que você possa se adequar, tomar noção, ver qual que é o markup, né? A margem que você vai usar para poder pagar suas receitas e despesas. Controlar direitinho ali. Hoje você tem muitos mecanismos. Tem que estudar, né? Tem que estudar. Tem que estudar o negócio, né? Empreender é se dedicar. Se dedicar principalmente ao planejamento do que você está fazendo, ao resultado que você vai ter e as margens para que você possa estar ali, né, sobrando alguma coisa para você fazer com que aquele negócio seja vantajoso. Senão, o que adianta empreender para não ganhar dinheiro, né? Isso se aplica também, eu sei que você também tem uma instituição que você... é entusiasta do Nosso Lar, que você ajuda o pessoal do Nosso Lar.
E o Nosso Lar é do terceiro setor. Sim. O que você está nos falando aqui também aplica. Você falou assim, eu vou em empresa, eu dou consultoria numa empresa de médio porte que tem aqui essa, vamos dizer assim, não tem essa separação. E uma instituição, por exemplo, do terceiro setor, também é importante que você... É óbvio que lá vai ter outros problemas específicos, né? Mas eu acho é importante ter assim, uma reserva. Como que essas instituições, pela sua vivência também, pela sua vivência, experiência, né, que você tem na instituição Nosso Lar, o que você diria para essas instituições? Como que elas devem gerir, né, o caixa ali da instituição? Eu diria para você, fazendo uso das suas palavras, que a reserva ela é fundamental numa instituição filantrópica. Tá. Mas essa instituição filantrópica vive das doações, dos donativos, nem sempre sobra dinheiro, a gente sempre ouve isso, né? Tá. Mas é ali que nós temos que ter uma disciplina, um controle, uma organização, de tal forma a formar uma reserva, né? Nos mínimos detalhes, né? Para que a gente possa ter um resultado. Por quê? Porque, primeiro, uma instituição filantrópica, para que ela possa, inclusive, receber mais donativos, para que ela possa estar aberta para que as pessoas possam conhecer o seu trabalho e auxiliar na condução do seu trabalho, ela precisa demonstrar dados. E, para isso, ela tem que ter tudo bem explicado. Suas receitas, suas despesas, seus relatórios gerenciais, planilhas, balancetes. Prestação de contas. Prestação de contas. Prestação de contas. Porque você não sabe quem vai doar isso para a instituição. Não é? Segundo, para mostrar o bom uso que está se fazendo dos transparência. Recursos. Transparência. Não é? Lá na nossa casa, no nosso grupo, você citou, né? Eu sou lá da instituição assistencial Nosso Lar, estou lá há 46 anos, nós publicamos balanço anualmente nos meios de comunicação, para provar para a população que o que foi doado para a instituição foi feito com bom uso, de forma adequada, dentro de um orçamento que inclusive é aprovado pelo Ministério, pelos órgãos que estão ligados ao Ministério da Economia, dentro do orçamento municipal, estadual e federal. Porque nós recebemos também verbas de participação desses órgãos. Então, nós temos que prestar conta. E também para os nossos associados, que estão lá há anos conosco colaborando. Não é? Então, transparência, clareza nas informações, ética na condução dos negócios, né? Isso é importantíssimo. E uma coisa, né? Por que a reserva? Porque uma instituição não é uma empresa que todo mês fatura e tem um ganho. Ali vivemos de doações. Então, se eu tenho um mês que seja de reserva, se houver um problema com um mês, eu tenho uma reserva para socorro. Se eu não tiver nada, então eu posso estar colocando as operações da instituição em risco. Então, é fundamental. Então, vale aquele princípio do caderninho para aquele camarada que ganha lá o salário mínimo. Isso. Saber o que está ganhando, a receita, saber onde vai gastar, para que ele tenha condição de gerir aquele recurso que ele tem. Tem dois ditados populares, né? Um deles diz o seguinte, né? A gente tem que tirar água de pedra. Né? Então, com o salário baixo e com a gestão de uma instituição filantrópica, é isso mesmo, tirar água de pedra. E tem um outro, né? Seja como Deus quiser, mas Deus nos criou e nos deu oportunidade para que nós possamos fazer o melhor. O livre-arbítrio, né? Exatamente. O livre-arbítrio. Então não dá para esperar dele lá que as coisas aconteçam. Nós temos que fazer com que as coisas aconteçam. Né? Então, claro, a gente sabe que sempre vem alguém naquela hora auxiliar, ajudar, um voluntário, uma doação, mas nós temos que estar preparados, organizados e disciplinados para manter a instituição funcionando não só um mês, o tempo que ela tiver. O tempo todo. Olha o Nosso Lar, 72 anos. Se não fosse todo um trabalho, uma gestão, uma dedicação, é suor, é sacrifício, é disciplina. Não é fácil. Fácil não é. Nada é fácil. Não é fácil, né? Fácil olhar de fora, né? Exatamente. Olhar de fora é fácil ou criticar, né? Quando você está ali fazendo as contas, olhando ali o balancete do mês e você vê que a conta não fechou, é uma preocupação. É uma preocupação. Não é? Então, se você não tem uma pequena reserva que for, como é que você vai manter a instituição funcionando?
né? Então, muitas instituições têm que ter esse prisma no seu objetivo de trabalho. É porque eu imagino, né? Eu sou microempresário, né? Nós temos uma microempresa e é isso mesmo. Nós temos que controlar, saber onde está gastando, em qual momento vamos investir, qual momento vamos segurar. Segurar sim, porque você depende de um fluxo de caixa para você fazer o seu investimento. E lá nós, assim, o nosso maior objetivo é não pagar juros. Nós não pagamos juros. É uma coisa, nós temos aí mais de 20 anos que a gente não paga. Um dia desse aí para trás, ficou um boleto esquecido lá. Poxa, tivemos que pagar um boleto vencido. Foi um trauma. Porque a gente já tem esse objetivo de não empurrar com a barriga e fazer de acordo com as nossas pernas, né? Então, isso é muito importante. Falamos da instituição, agora eu diria para você, como que um gestor dessa instituição, qual é o caminho para ele procurar, assim, você falou que tem vários cursos, que tem na internet, tem o Sebrae, mas para uma instituição, qual seria o caminho para ela, vamos dizer assim, desenvolver essa parte financeira? Nós temos o Sebrae. O Sebrae atende a empresa. Então, se encaixa numa instituição. Tudo bem, se a pessoa for lá com viés para o Senai de tratar a instituição como empresa, vai servir. Mas existe alguma coisa, como que esse gestor de uma entidade como essa poderia procurar, vamos dizer assim? Ele acha que ele tem que melhorar, vamos colocar dessa forma. Perfeito. Você tem hoje várias fundações. Fundações. Tá. Várias. Aqui no ABC, inclusive, nós temos uma muito conhecida, que é a Fundação Salvador Arena. Perfeito. Eu sempre elogio o trabalho da Fundação Salvador Arena, que tem feito um trabalho de organização, estruturação, para que as instituições possam ter um formato de como conduzir os seus recursos. Eles trabalham no terceiro setor. Sim, no terceiro setor. Citando uma, mas tem muitas outras. Perfeito. Assim como nós temos o Sebrae aí para pequenas e médias empresas, nós temos as fundações aí. E o que acontece? Quando empresas, indústrias têm recursos que, inclusive, muita gente às vezes critica o empresário por algumas coisas, né? Mas os empresários hoje têm uma visão de auxiliar, sim, instituições filantrópicas. Muitos deles o fazem e fazem com louvor. Mas eles vão ajudar as instituições que estão ali, estruturadas, que demonstram relatórios, que mostram... Transparência. Tem transparência e que aquele valor vai ser usado para determinada atividade que precisa ser feita. Não é? Então, quando isso acontece, a empresa vai doar. E as fundações auxiliam muito as instituições aí hoje, né? Tem várias instituições dessa natureza que trazem esse suporte. E cá para nós, né? Assim como nós fazemos na pessoa física, assim como nós fazemos na MEI, na pequena empresa, uma instituição filantrópica também, o formato não muda. É saber quanto recebe, saber quanto paga, em que tempo recebe, em que tempo se paga. E fazer um controle. Começando assim, já está começando muito bem feito. Cash flow. Exatamente, o famoso cash flow, o nosso fluxo de caixa. E depois disso, aí você vai adequando outros mecanismos, como usar o recurso que está parado na conta corrente, não deixar o dinheiro parado. Mas hoje é segunda-feira, sobrou lá R$1.000, mas na sexta eu tenho que pagar esses 1.000. Pois é, mas você tem segunda, terça, quarta e quinta. Será que não tem um investimento que você possa usar para pagar esse recurso? Capitalizar esse... Então, saber usar esses mecanismos. Na sexta-feira vai soprar um pouquinho. Aí você já vai aprimorando, né, o controle de receita e de despesa, né? Claro que as instituições também têm seus contadores, né? E os contadores também fazem um trabalho de organização, de acompanhamento, de monitoria dessa gestão. Então, é importante também que o gestor lá da instituição esteja ligado com o seu contador para que as coisas possam fluir da melhor maneira possível também. Porque, às vezes, as pessoas são extremamente bem intencionadas, mas se ela não tiver o foco ali na finança, ela vai
vai se perder, né? Vai se perder. Por mais boa vontade, por o melhor intuito que tem ali sobre aquela instituição, vai acabar, poxa vida, infelizmente, vai ficar mais difícil ainda. Meu amigo, eu trabalho em instituições filantrópicas há mais de 46 anos. Tá. No É uma nosso vida, lar, né? É uma vida, no nosso né? lar, mas também já outras creches que ajudei, outras atividades que já fiz, tem outras que faço também, né? Eu digo o seguinte, se nós não cuidarmos do nosso dinheiro, é Tá. um É problema, um problema. mas é um problema nosso. Tá. Agora, se nós não cuidarmos do dinheiro que está ali para um trabalho assistencial, filantrópico, é um problema maior ainda, que vai inclusive atingir um Vai afetar. projeto Vai afetar. social, né? Vai afetar. Vai afetar outras Então, pessoas, a né? responsabilidade desse trabalho, desse cuidado, dessa dedicação, dessa organização é fundamental. Tá legal. Bacana, muito bom, muito bem explanado, aí ficou muito bem claro. Mas aí eu tenho uma preocupação agora, vou voltar lá no assalariado, tá bom? Vou voltar no assalariado. Vamos lá. E aquela pessoa que está trabalhando, é um assalariado, ele quer comprar um carro. Hoje, se você comprar um carro financiado, você paga 2. Talvez 3, Talvez dependendo do prazo. Dependendo do prazo, 3. Né? 24 meses aí. Qual que seria? Poupar, eu vou adiantar, eu vou adiantar. Poupar vai ser a solução. Sim. Já vou dizer isso. Mas como poupar? Vamos dizer assim, como você vai... Você falou assim, eu não sou muito adepto a pegar uma porcentagem do salário. Na realidade, você tem que guardar o que sobra, não por porcentagem. Mas como é que você teria um objetivo? Se eu te perguntasse, Levado, compre um carro daqui um período, como é que você faria? Então, sempre as respostas a essas perguntas, e tem outras, né? Tá. De outras naturezas, de outras necessidades, né? Uma reforma. Isso, né? Uma viagem. Né? Quebrou um eletrodoméstico. Mas o eletrodoméstico espera. Poxa, como é que você vai ficar sem um fogão para cozinhar o seu alimento? Não dá. Não dá. Então, tudo tem, né? Por isso a gente tem que tratar aquilo que é planejável e aquilo que é necessário, fundamental. Né? Preciso ter um carro? É necessário? Sim. Então, o que você tem que fazer? Tudo parte do seu orçamento. Deixa eu só abrir um parêntese. Sabe por que eu te perguntei do carro? Porque você falou que você não está utilizando mais o carro, você está utilizando o Uber. Sim, então foi por essa razão também que vem em mente aqui. Eu vou chegar aí. Eu vou chegar. A minha resposta vai chegar nesse ponto aí. Tá certo. Então, para que eu preciso comprar o carro? Né? Tá. Então, você quando vai fazer um planejamento, então tá lá. Vamos dizer o seguinte, sou assalariado, escutei lá o que o professor Valdenir e o Eduardo falaram lá no podcast, passou um ano, eu consegui todo mês guardar R$100, estou com R$1.200 guardado, né? E esse ano vai ser os juros mais o que eu vou guardar, então já comecei a ter uma visão. Maravilha. Aí, puxa, né? Aí quando começa a sobrar algum dinheirinho, começa a vir aquele bichinho nos coçar, né? Compra isso, compra aquilo, né? E aí você, se não toma cuidado, você acaba cai no canto da sereia. A reserva e fazendo a dívida. Você cai no canto da sereia. Exatamente. Então, o que você tem que fazer? Olha no seu orçamento, veja lá quanto é que você pode empreender. Não, mas a gente dá um jeito, a gente vai pagar esse carro. Bom, se você vai dar um jeito e vai pagar, então você tem um jeito para guardar aquilo que você ia pagar. Perfeito. Por quê? Vamos pensar bem hoje. Vamos lá. Nós estamos falando aí de uma Selic, que é a taxa básica da nossa economia, como a gente já citou aqui, a 15% ao ano. Então, todo e qualquer financiamento que a gente for fazer vai ser mais caro isso e com juros. Tá. Não é? Então, nós estamos falando aí em financiamento de 2% ao mês, 1,80%, 2,5%, e em alguns casos até 3% ao mês. Se for um carro seminovo, usado, não é? E pode até ser mais, Então, você já vê que se você, 15% ao ano, se você tiver sem imposto um ganho sobre isso, dá 1,17 ao mês. Tá. Se você estiver pagando 1,80, você já está pagando quase 50% do valor. Né? Perfeito. E se for isso, às vezes nem é isso, é mais. Então, primeiro, olhar no orçamento. Segundo, por que eu preciso do carro? Aonde eu vou hoje eu não posso ir de Uber, porque o carro tem
o carro, as manutenções do carro, despesas de combustível, né? As documentações do veículo, que é uma vez por ano, o seguro do carro. O IPVA, o imposto, né? os impostos. Então, IPVA aí de um carro aí na faixa de R$80 mil hoje, aí você vai gastar no mínimo R$2.500, R$3.000. Vai ser isso mesmo. Por aí. Por aí. Seguro na faixa de R$4.000, R$5.000. Então já estamos falando em R$8 mil. 8 mil você divide aí em 12 meses, dá... Né? Então já 700 e poucos reais por mês. Então você já criou mais uma despesa. Para ter o carro, você criou uma despesa. Ok, vamos lá. Sem falar de manutenção. E sem falar de depreciação também. Então, e tem a depreciação também. Você está me desviando meus pensamentos. Você comprou um carro, você saiu com ele da concessionária, feliz da vida, botou para rodar, ele já não vale o valor que você pagou. Não, já. Porque ele está depreciado. Já Se é um carro zero é zero. Ele está lá zero, não está rodado. A partir do momento que você rodou com ele, ele já vale menos do que o valor de um carro zero. Perfeito. Entendeu? Então você tem a depreciação, tem todas essas despesas, todas essas verificações, uma tarifa, uma taxa de manutenção. Então você tem que olhar tudo isso. Risco, né? O risco do carro na rua pode ter uma colisão. Então, você tem. Puxa, tudo isso. Então, é melhor eu pagar esse carro, né? Então, guardar o dinheiro. Então, se você pode fazer um empenho para pagar parcela, com todas essas despesas e juros, então guarda esse dinheiro para você, que sobre esse valor, você vai estar capitalizando juros. Sim. E comprar o carro lá na frente. Tá, perfeito. Infelizmente, não é aquilo que nós gostaríamos, né? A gente quer o carro agora. Antecipar o sonho. Mas o sonho, às vezes, pode virar um grande pesadelo. Tá. Né? Aquela nossa vontade de ter as coisas antes do momento adequado pode virar um pesadelo realmente. E, às vezes, vira uma dívida, você não consegue pagar, tem que entregar o valor perdendo tudo aquilo que você já pagou, ou seja, vai perder porque não vai voltar esse dinheiro para você. Então, tudo parte da sua organização, do seu planejamento, da cadernetinha, do aplicativo, da planilha. Cabe, não cabe, aborta a missão. Vamos guardar para ter. Família, vem cá, se a gente esperar aqui um ano e meio, guardando todo mês aqui o dinheiro, a gente vai lá, ou se não conseguir comprar, a gente vai pagar 30%, 40% do valor do carro, que vai amenizar o valor. Tá. E pode estar dentro do orçamento, e aí você já não vai ter tanto problema. Porque quando se você não dá nenhuma entrada, então o negócio fica horrível, né? Perfeito. Aí o negócio fica complicado demais. Alguns bens, assim como os imóveis, os automóveis, a gente precisa ter um planejamento bem estruturado, bem organizado, para não entrar em problemas maiores. Porque na realidade é assim, pela minha experiência de vida, né? Nós somos muito imediatistas, né? E ter a paciência de você guardar o dinheiro para comprar esse bem é que às vezes impacta muito. Mas quando você faz um planejamento, que você sabe que em determinado momento você vai ter aquilo, já ajuda bastante. Exatamente. Mas muito bom, muito bom. Poxa vida, é muito interessante, porque às vezes a gente não para conversar sobre esse assunto dessa forma, né? Porque geralmente vai trabalhando, você vai gastando, vira aquela dia a dia, vai te consumindo tudo e você não para. Pô, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Tá certo. Muito bem, nosso horário já está terminando, foi rápido demais. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho do que você oferece para o mercado, quais são, quem quer contratar o Levado, o que o Levado tem a oferecer ao mercado. Então, dirija-se aqui aquela câmera ali, fica à vontade, faça seu jabá aí. Vamos lá. O Eduardo Levado, como eu já disse para vocês, é um profissional que está aí no mercado há 48 anos, né? E o que eu faço hoje é justamente isso, é educar as pessoas num processo de entender, compreender como funciona a formação de um orçamento, de um planejamento financeiro, para que você não fique aí alheio, né, às condições do que pode acontecer de ruim
e de bom também, não é? E você ter uma vida mais organizada. Esse é o meu papel profissional hoje, não é? E claro, eu também vou te indicar questões de investimentos, como você investir melhor, aonde investir melhor, com os nossos parceiros que trabalham conosco, para que você possa ter ali uma condição de ter melhores condições de prazo, de taxas adequadas ao teu perfil. Esse é o trabalho que a gente faz hoje, né? Com relação ao trabalho empresarial que eu tenho também, nós trabalhamos hoje aí com a parte de holdings patrimoniais, com a organização de empresas que estão aí mudando, né, de gestão, de donos, né? Então, trabalhamos nesse intercâmbio de compra e venda de empresas também. Mas, de uma forma geral, tudo que eu faço hoje está ligado à educação financeira. Né? Um dia me perguntaram para quem é importante ter educação financeira? E eu respondi com toda certeza e clareza, para todos os profissionais, para todas as profissões. Porque se daquilo que você ganha, você não souber organizar e trabalhar a sua vida profissional, a sua vida financeira, você vai ter um problema. Tá certo. Nas escolas também deveriam, né? Nas escolas deveria ter essa matéria, né? Vamos dizer assim, fazer parte da grade de ensino. Eu tenho um grupo de amigos aí, amigos educadores, que estamos há algum tempo trabalhando aí uma obra sobre educação nas escolas para os professores. Para eles poderem disseminar. Sim, porque realmente precisamos ensinar desde cedo nas escolas, né? Existem alguns projetos do governo aí nesse sentido, espero que isso aconteça, porque nós precisamos educar a todos, em todas as condições, em todos os campos, em todas as oportunidades, para que, a partir do momento que puder ter o começo de uma receita, de um emprego, de um trabalho inicial, que seja saber usar os recursos e não cair nessas armadilhas que muitas nós comentamos aqui hoje. Tá certo. Deixa suas redes sociais para nós, o seu site, sim, como encontrar o Eduardo Levado. É fácil, é só você colocar Edu Levado que você vai me achar no Facebook, no Instagram. Edu Levado. Edu Levado. Tá. Tem alguns trabalhos, palestras que eu faço também no YouTube, você vai encontrar lá, mas é só colocar o Edu Levado lá que você me acha. Então tá bom. Pessoal, esse foi o nosso papo de hoje, Educação Financeira com o Eduardo Levado. Espero que vocês tenham um aproveitamento bom. Espero que vocês tenham um bom aproveitamento desse nosso podcast de hoje, nesse papo reto com o professor Valdemir no dia de hoje. Não deixe de nos seguirmos lá no YouTube, prof.valdemir. E no Instagram, professor, tudo junto, né? Professor.valdemir. E até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.